A paz do Senhor, povo de Deus. O vídeo dessa noite é sobre os elementos usados na ceia e o que fazer com eles após a Santa Ceia. Pois nós sabemos que sempre vai sobrar o vinho, vai sobrar o pão e existe dúvidas para alguns sobre o que fazer com esses elementos. E a dúvida é exatamente porque são elementos sagrados, santificados. É tão forte que a divergência entre Martim Lutero e João Calvino se deu exatamente em cima dessa questão da Santa Ceia. Porque o Calvino dizia que os elementos da ceia, após consagrado, eles vão passar pelo processo de transubstanciação, ou seja, eles se transformarão de fato no corpo e no sangue de Jesus, literalmente. Já para Martim Lutero, após a oração, eles vão passar por um processo de consubstanciação, ou seja, serão elementos que vão simbolizar ou representar o corpo e o sangue de Jesus, mas de toda forma se tornam elementos sagrados. E essa foi a divergência entre os calvinistas e os luteranos. Mas o que fazer com os elementos após a ceia, aqueles que sobram, que ficam após a celebração? Pois bem, eu já ouvi casos que o dirigente da congregação, após terminar o culto, reunia os obreiros e comiam a sobra do pão e a sobra do vinho. Essa é uma opção. Já existiam aqueles que simplesmente permitia que todos comessem, as crianças, enfim. Outra opção que não é tão louvável, tão coerente. As duas opções mais coerentes para que você possa, após o culto, dar um destino louvável e coerente aos elementos são duas opções. A primeira opção que eu lhe oriento é queimar o pão e pegar o vinho e cavar ou chegar no pé de uma planta mesmo e ali colocar, derramar ali. Então existe a questão da queimação ou cremação, se posso assim dizer, do elemento, ou simplesmente enterrar tanto o pão como o vinho. A outra opção é exatamente dissolver em água corrente, pode ser na pia da sua casa, o pão e o vinho. São as duas opções mais aceitáveis e mais coerentes. São duas, conforme o que os meus pais na fé me ensinaram, aquilo que eu tenho dos meus mentores espirituais e eclesiásticos, ministeriais, que seriam essas duas opções mais louváveis. Vou repetir para ficar bem claro. Uma é você enterrar o pão e o vinho, ou até mesmo colocar em um pé de planta, numa caqueira, como assim a gente chama, ou queimar o pão e fazer isso com o vinho, ou simplesmente dissolver o pão e o vinho em água corrente, tá certo? Então essa seria a minha dica de hoje para os elementos sagrados da ceia. Eu espero que você tenha aprendido, pois existem muitas igrejas surgindo e nós que temos a grande responsabilidade com o Evangelho ficamos no cuidado e na responsabilidade de passar o nosso conhecimento, a nossa cultura, porque hoje, infelizmente, a preocupação é fazer eventos, fazer festas, movimentos, cultos de revelações,
culto festivo para lá e para cá, e pouco se procura conhecer sobre a liturgia do Evangelho, a liturgia da igreja, as doutrinas da igreja. Estão simplesmente a fim do oba-oba, das festas, dos movimentos, estão se esquecendo dos princípios sagrados da palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.